Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de agradecer a você que tem nos acompanhado pelas redes sociais e pedir que nos ajude a estar compartilhando a palavra com os familiares, com os amigos. Você que está na sua casa, abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 18, verso 35. Lucas, capítulo 18, verso 35. Quando chegava a Jericó, havia um cego sentado que mendigava à beira do caminho. Ouvindo passar a multidão, o cego perguntou de que se tratava. Disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, ia passando. Então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente repreendiam para que se calasse. Ele, porém, gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus então parou e mandou que o trouxesse. Quando ele chegou, Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? Ele respondeu: Senhor, que eu volte a ver. Disse-lhe Jesus: Vê, a tua fé te salvou. Na mesma hora, ele recuperou a visão e, glorificando a Deus, foi seguindo Jesus. E vendo isso, todo o povo dava glória a Deus. A pregação no dia de hoje fala acerca do cego de Jericó. Em Marcos, nós temos o nome dele, ele se chama Bartimeu. Para nós entendermos melhor essa mensagem, gostaria de estar falando uma breve introdução e um pouco a respeito dos versículos anteriores. Qual o cenário que se encontrava este homem? Jesus, no verso 31 ao 34 do mesmo capítulo, ele começa a falar para os discípulos, para os 12, que ele iria subir para Jerusalém. E ali ele seria entregue aos gentios, que iriam ridicularizá-lo, cuspir nele, depois espancá-lo e o matariam. Mas ele disse que ressuscitaria ao terceiro dia. E eles estavam indo em direção a Jerusalém. Era a época da Páscoa. Os historiadores dizem que Jerusalém tinha mais ou menos, aproximadamente, 200.000 pessoas. Mas quando era a época das festas, a época da Páscoa, chegava aproximadamente a cerca de 2 milhões de pessoas. E era costume das pessoas que eram mendigos, eles ficarem perto de Jerusalém pedindo esmolas. E era o que estava acontecendo com este homem. Ele, sabendo que muitas pessoas passariam por ali, então ele vai e começa a pedir esmolas. Era costume dos fariseus, dos escribas, passarem em direção a Jerusalém. Vinham judeus do mundo inteiro, nesta época, e ali os fariseus e escribas, eles davam esmolas para essas pessoas necessitadas. Então era uma época onde os mendigos, os necessitados, as viúvas, eles enchiam o bolso, porque recebiam muitas ofertas. E este homem está ali. E Jesus também está indo em direção a Jerusalém, para ir na festa da Páscoa. Então este é o cenário, aonde se encontrava este homem, os discípulos e Jesus Cristo. A filosofia, ela busca explicação a respeito da realidade, da verdade, através da análise. O filósofo, ele chega diante do conceito da verdade, da realidade, através da razão, da análise. A religião é baseada na fé, na revelação de Deus. Deus se revela ao homem e dá as diretrizes
Deus fala a respeito da verdade para o homem. Então há uma diferença entre a filosofia e a religião. Mas todos nós sabemos que a mente humana ela é limitada. E como pode um filósofo ele falar a respeito da vida após a morte? Como pode um ateu dizer que depois da morte acabou, não existe mais nada? Apenas analisando, chegando pela razão. Não tem como. Mas Platão, ele escreve, o pai da filosofia, ele escreve a respeito da vida após a morte. Porém, na religião cristã, nós temos uma testemunha que morreu e ressuscitou. E Jesus, ele tem propriedade, tem autoridade para falar a respeito da vida após a morte. Os ateus, os filósofos, não tem como chegar nessa certeza, porque eles não conhecem ninguém que foi lá. Ninguém que voltou e testificou como é lá. Porém, na religião cristã, nós temos Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou, e a Bíblia diz que ele apareceu em vários lugares, depois de ter ressuscitado, aos discípulos, a mais de 500 pessoas, e apareceu a eles. Então nós temos alguém que foi e voltou depois da morte. Então nós vemos que a filosofia e a religião, elas se divergem. Elas não chegam num consenso de falar a respeito da vida após a morte. Tem ideias diferentes. Porém, em uma coisa elas concordam, que a existência humana é pura miséria. Inúmeros filósofos e ateus, eles entendem que essa vida é comer, beber, se divertir, aproveitar e depois acaba. Uma miséria. E assim também nós vemos na religião cristã que a Bíblia revela que o homem é miserável, é limitado e que ele depende totalmente de Deus. Quando olhamos para a história, os homens no século XIX, eles tinham esperança, acreditavam que o mundo estava melhorando por conta da Revolução Industrial na Inglaterra, acreditavam em novas ideologias como o socialismo, o comunismo, e dentro desses nasce o fascismo, o nazismo, prometendo essas ideologias que trariam paz na terra e iriam acabar com a pobreza. Porém, nós vemos que não foi bem assim. Nós vemos que dentro dessas ideologias surgiram ditadores que mataram milhões e milhões de pessoas. Ditadores cruéis no nazismo, no comunismo, no fascismo. Então, diante disso, nós vemos que a Bíblia, ela sim está correta. Ela sim é a verdade. Porque ela diz que o mundo jaz no maligno. Como muitos pregadores dizem, que Jesus não veio pregar uma revolução, mas Jesus veio pregar o fim do mundo. Por isso nós não vemos o homem como um Deus, como surgiu no iluminismo, que diziam que agora eles não precisam mais de Deus, não precisam mais de uma religião. Eles podem decidir o seu destino, eles podem fazer o seu destino, eles podem tudo, desde que se dediquem e se esforcem. Essa ideia está na boca de inúmeros falsos pastores, que dizem que você pode tudo, desde que você se dedique, desde que você se esforce. É só você determinar e você pode tudo. Não. A Bíblia diz que nós somos limitados, miseráveis. Nós somos como esse cego Bartimeu.
esse cego de Jericó, um cego precisando da misericórdia de Deus, totalmente limitado, precisando da ajuda do próximo. Nós somos como este cego, miseráveis, carentes da glória de Deus. E nós vemos essa miséria na humanidade. Nós vemos essa miséria na vida de uma mãe, que ela procura fazer o melhor para o seu filho, ela dá uma boa educação, ela até leva para a igreja, ensina a palavra de Deus, e de repente, este jovem cai no mundo das drogas, nas más companhias, se desvia, vive uma vida depravada, não quer saber de Deus, não quer saber da mãe, da família, e a mãe, ela se encontra num estado incapaz, ela não pode fazer nada. Nós vemos a miséria humana numa pessoa que tem um ataque epilético. Eu pude presenciar em 3 lugares que eu trabalhei, de pessoas que na minha frente tiveram esse ataque, sofreram um ataque epilético. Uma delas, quando eu trabalhava em uma madeireira, a pessoa caiu e bateu a cabeça num tronco. Se não fosse a misericórdia de Deus salvando essas pessoas e guardando, elas teriam morrido. Essas pessoas não tinham nem o controle de si próprio. Então nós vemos que o ser humano, ele é limitado, ele é miserável. Por isso que nós não acreditamos que somos agente do nosso destino. Nós não podemos nos iludir com uma vida de 70 anos de alegria e sucesso. Porque o Salmo 48, ele diz que o nosso fim é como dos animais. No sepulcro, o rico e o pobre são comida de verme. No sepulcro, o único que reina é o verme. Por isso que homens ateus, como Stephen Hawking, ele diz: a religião é um conto de fadas para quem tem medo do escuro. O mundo é sombrio, sem esperança, e tudo caminha para lugar nenhum. Por isso o homem ele inventa uma religião para se sentir esperançoso e seguir o seu caminho. É isso que ele diz. Porém, John Lennon, que é um matemático, ele rebate. Ele diz ao contrário. Ele diz: o ateísmo é um conto de fadas para quem tem medo da luz. É para homens que querem viver sem regras, que criam o ateísmo, porque eles querem pecar sem sentir culpa. Nós vemos que a nossa fé, ela é baseada na verdade. O consolo deste mendigo, ele não vem de uma ilusão, mas ele vem de que Jesus é a verdade. De que Jesus é a verdade. E se confirma num fato histórico, que Jesus morreu, ressuscitou, apareceu para inúmeras pessoas, pessoas morreram, perderam suas vidas para testificar e testemunhar que viram ele morto no domingo, na sexta, e ressuscitado no domingo. Então, nós não estamos firmados em uma ilusão, mas sim na verdade. Porque se não há Deus, não há propósito em nada. Se não há Deus, para que viver? Como este homem, Stephen Hawking, que ele era tetraplégico, não se movimentava. Se a vida é uma miséria, se não há Deus, se não há propósito em nada. Então melhor seria morrer do que continuar vivo. Por isso que nós vemos uma enorme força na vida deste homem. Porque mesmo dizendo que não cria em Deus, ele viveu. Então, diante disso, da miséria humana, nós vemos que somos fracos.
Nós vemos a fraqueza humana. O mendigo, ele é o símbolo máximo da miséria. E por que será que ele se tornou mendigo? Será que foi uma desilusão na vida? Será que a família o abandonou? Então ele chegou a essa situação? Será que foi por conta de ele se endividar? Por conta de não saber lidar com o dinheiro e faliu? E agora ele está mendigo? Ou será que foi por causa da sua cegueira? O mais provável seria por conta da sua cegueira. Porque naquela época não existia, como hoje, trabalhos que incluem pessoas deficientes. Então a única solução para essas pessoas era pedir esmolas. Mas não importa. Não importa qual seja o motivo. Porque todas apontam para a mesma direção, para a fraqueza humana, que nós somos limitados, somos carentes de Deus, somos dependentes totalmente de Deus. Se Deus não agir e não nos sustentar, nós estamos perdidos. E a Bíblia diz também que ele era de Jericó. Além de ser cego, ele era da cidade de Jericó. E Jericó era um lugar maldito. Se você se lembra, Josué, antes de entrar em Canaã, ele destrói a cidade de Jericó, ele lança uma maldição. Ele diz que aquele que construir novamente a cidade de Jericó, o filho primogênito irá morrer no fundamento, e o mais velho, o mais novo, no fim. Então ele jogou essa maldição, e nós vemos isso se cumprindo em 1 Reis, capítulo 16, verso 34. E é neste cenário, é neste lugar maldito, que Jesus vai ao encontro deste homem miserável. É neste lugar amaldiçoado, aonde que a misericórdia de Deus brota, aonde que a misericórdia de Deus o alcança. Hernandes Dias Lopes, ele diz a respeito do cego: faltava-lhe luz nos olhos e dinheiro no bolso. O cego não sabe para onde vai, e o mendigo não tem para onde ir. Nós vemos que este homem era miserável, ele era cego, a descrição da miséria. Interessante que Deus, que Jesus se manifesta no meio dessa desgraça, por conta da fé. E se Cristo, ele não iluminar os nossos olhos, nós estamos perdidos. Seremos enganados. Porque estamos entregues aos homens. Se Cristo não iluminar os nossos olhos para vermos, nós estamos perdidos. Nós somos entregues aos homens. Você, por exemplo, você não conhece tudo sobre medicina. Se você fica doente, você precisa ir ao médico, alguém que saiba mais. Você é entregue a outro, o seu carro estraga, você não sabe tudo sobre mecânica, você vai ter que levar em um mecânico que sabe mais que você. Então somos entregues a todo momento aos homens e principalmente a Deus. Então, como pode o movimento denominado como desigrejados, que existe, eles dizem que não precisam de ninguém, não precisam de nenhum mestre, de nenhum líder, porque eles têm as Escrituras. Como eles podem dizer isso? Eles dominam o hebraico, o aramaico, eles conseguem traduzir todas as Escrituras. É uma insensatez dizer isso. Nós vemos que somos limitados, que precisamos um dos outros, precisamos do próximo. Porque o ser humano é miserável,
é limitado. Por isso que Jesus ele diz que nós devemos ser como crianças. A criança ela é totalmente dependente do pai, da mãe, de um adulto. Ainda mais uma criança recém-nascida. Porque se você não lhe der de comer, ela vai morrer. Então, por isso que devemos ser como crianças, totalmente dependentes de Deus. Em segundo lugar, nós vemos nesse texto o sofrimento. Este homem era desprovido de dinheiro, família, visão, dignidade. Em João capítulo 9, há um relato onde que os discípulos, eles interrogam Jesus a respeito de um cego. E eles perguntam, mestre, por que este homem se encontra nessa situação deficiente? Foi por conta do pecado dele ou por conta do pecado dos pais? Todos nós sabemos que as deficiências são por conta do pecado de Adão. A doença, ela entra no mundo por conta do pecado de Adão. Tudo tem origem no pecado de Adão. Mas Jesus, ele diz que esse pecado não era especificamente por conta do pecado de Adão, mas sim para que a glória de Deus fosse manifesta. Então, se você olha para as Escrituras, você vê, como eu já disse, que o pecado, ele trouxe espinhos, abrolhos, a doença. Se chegamos nessa conclusão, uma pessoa que se encontrava nessa situação, mendigo, cego, humilhado pela sociedade, por muitos, eles poderiam chegar diante de Jesus, que era Deus, e falar, Senhor, por que eu me encontro nessa situação? Se todos pecaram, por que eu nasci desse jeito? E você vê que todos que receberam o milagre de Jesus, eles não chegaram colocando Jesus contra a parede e fazendo essa pergunta, por que eu estou nessa situação? Mas nós vemos todos chegando diante de Jesus pedindo misericórdia. É assim que eu e você devemos chegar diante de Deus. Não querendo colocar Deus contra a parede, mas sim clamando a Ele, pedindo misericórdia. É impressionante como a dor, ela afasta alguns e aproxima outros de Deus. Você se lembra da mulher de Jó? Jó, diante da situação que ele se encontrava, que havia perdido tudo, a mulher de Jó, ela se afasta de Deus. Ela diz para Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó. Porém, Jó, acontece ao contrário. Jó se aproxima de Deus. Ele diz, antes, eu ouvia Deus só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. É impressionante nós vermos isso. Nós vemos que a maioria das pessoas que vão ao encontro de Jesus, quando você olha para as Escrituras, eram paralíticos, cegos, leprosos, um pai que perdeu uma filha como Jairo, uma mulher que tinha uma filha endemoniada, pessoas miseráveis pedindo misericórdia. Quando você vê muitos filmes de Jesus na TV, você vê nas cenas, eu já vi em filme, que as pessoas que estavam desesperadas correndo atrás de Jesus eram pessoas miseráveis, com roupas rasgadas, maltrapilhas, pessoas deficientes, cegas. E essa deve ser
a nossa posição diante de Deus. Nos considerar como um mendigo, miserável, diante do Rei Todo-Poderoso. É como, um exemplo, em São Paulo, quando muitas das vezes há o aniversário da cidade de São Paulo, eles fazem um bolo gigante. E ali, muitas pessoas vão lá para comer o bolo. E como aconteceu uma vez, quando deram o sinal que poderia comer o bolo, você viu um monte de gente correndo, desesperado, atrás daquele bolo. Se você tem muito dinheiro, está numa condição favorável, você vê um bolo desse, uma situação dessa, você nem liga. Mas se você está aí há muitos dias sem comer, você vai correndo para aquele bolo. Você vai desesperado, porque senão amanhã você pode morrer. E é assim que devemos estar diante de Deus, como miseráveis, como carentes da glória de Deus. Por isso devemos nos dobrar, nos curvar diante de Deus. Terceiro, este homem foi perseverante. Nós vemos no texto que quando ele vê uma multidão, ou ouve uma multidão passando, ele pergunta quem passava. E eles disseram que era Jesus, o Nazareno. Pessoas quiseram impedi-lo. Quando ele começou a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas disseram para ele, cale a boca, fique quieto. Mas a Bíblia diz que ele foi perseverante. Ele gritou ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos pastores, eles pegam um texto como esse, onde uma pessoa está pedindo para ele calar a boca, eles dizem dessa maneira, olha, quem não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender, como diz o hino. Eles dizem, olha, hoje você está aqui embaixo, amanhã você vai estar lá em cima, e aqueles que não te ajudaram, Deus vai te honrar na frente deles, Deus vai humilhar eles, com um ar de vingança. Muitos falsos pastores, eles pegam um texto como esse e fazem isso. Eles veem só a perseguição que este homem teve. Mas nós vemos nesse texto pessoas que disseram para ele calar a boca, mas também pessoas que o ajudaram. Pessoas que o instruíram e que levaram ele até Jesus. Então, eu e você, diante de um texto como esse, em toda a Escritura, nós devemos escolher a parte onde as pessoas nos ajudam. Focalizar nisso. No mundo em que vivemos, muitas pessoas irão nos atrapalhar, sim, de chegar perto de Deus, de estar perto de Deus. Mas nós não devemos gastar as nossas forças com essas pessoas. E sim focalizar e agradecer a Deus pelas pessoas que nos ajudam, pelas pessoas que nos ajudam na caminhada cristã. Um jovem, ele tem um exemplo em sua casa. Um pai que bebe, que usa drogas, que tem uma vida louca. E ele diz, olha, eu não vou para a igreja, eu não busco a Deus, porque o meu pai dá um mau exemplo, porque o meu pai é assim, eu sou assim também. E ele quer viver uma vida louca. Mas ele tem dentro da casa dele uma mãe boa, uma mãe que busca a Deus, uma mãe que é honesta. E ele, para dar desculpa para viver em pecado, ele escolhe e focaliza o pai, para dar desculpa para continuar pecando, uma desculpa descarada. Mas que eu e você venhamos aprender e tirar lições de pessoas que amam o próximo, que ajudam. Por isso,
diante das lutas, não desanime. Clame, seja perseverante, busque a Deus, não desanime. No versículo 36, quando ele faz a pergunta, o que estava acontecendo, eles dizem que era Jesus o Nazareno. Inúmeros fariseus e escribas, quando eles utilizavam o termo Nazareno, eles estavam querendo ridicularizar Jesus, que ele era apenas de Nazaré. Porque Nazaré era uma cidade, na verdade uma aldeia pequena, desprezível. Então, eles diziam, é apenas Jesus de Nazaré, filho do carpinteiro. Muitos usavam o termo para ridicularizar Jesus. Em João, capítulo 1, verso 45, nós vemos, Felipe encontrou a Natanael e disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré, pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe, vem e vê. Eles disseram para Bartimeu, é Jesus, o Nazareno. Interessante, nós vemos que Bartimeu, ele não clamou por Jesus, o Nazareno, mas ele clamou por Jesus, filho de Davi. Porque ele sabia que era da linhagem de Davi que viria o Messias, aquele que iria salvar o povo de Israel. Ele sabia. Mas quem disse a Bartimeu? Se Bartimeu ele não viu Jesus fazendo os milagres, quem revelou a Bartimeu se ele nunca viu Jesus fazendo um milagre? Resposta: o Pai o revelou. Aprove a Deus se revelar a Bartimeu. Porque em Mateus 11, 25, 26, Jesus ele diz, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Bartimeu recebeu a graça de Deus, porque Deus, antes de curar os seus olhos físicos, Deus abriu-lhe os olhos da alma. Se Deus não abrir os nossos olhos espirituais, os nossos olhos da alma, se Deus não nos der a fé que abre os nossos olhos, nós nunca iremos enxergar Jesus como filho de Davi. Nós iremos chegar a Jesus apenas como um curandeiro, um Papai Noel, um vovozão que joga a sujeira de todo mundo por debaixo dos panos. Nós nunca iremos reconhecer Jesus como filho de Davi, como Messias, como Salvador e Senhor, mas apenas como alguma coisa, um profeta, qualquer outra pessoa. Se Deus não se revelar, nós iremos ver Jesus como qualquer outra pessoa. Quando ele utiliza o termo filho de Davi, Bartimeu estava dizendo que ele era o Messias, que ele era aquele que viria para redimir o povo. Em Mateus 21, nós vemos o exemplo das crianças, mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana, filho de Davi, olha o termo, filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves que esses estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes o perfeito louvor. Bartimeu reconhece Jesus como seu Salvador e seu Senhor. Ele reconhece Jesus como Senhor. Se você perguntar para uma pessoa na rua, no teu trabalho,
na sua casa, na sua família. Se Jesus é o seu Salvador, muitos irão dizer que sim, Jesus é o meu Salvador. Mas, se você perguntar se Ele é o seu Senhor, inúmeras pessoas não irão dizer que Ele é o seu Senhor. Podem até dizer da boca para fora, mas as suas atitudes não demonstram que Ele é o seu Senhor. Porque se Ele é o seu Senhor, você não faz a sua vontade. Você não busca Deus quando você quer, você não vai à igreja quando você quer, você não lê a Bíblia quando você quer, você não cria os seus filhos da maneira que você tem na sua cabeça, você não trata com o dinheiro da maneira que você quer, mas você faz segundo o que o seu Senhor, Ele ordena nas Escrituras. Porque em João diz que aquele que ama a Jesus, que ama a Deus, é aquele que cumpre os seus mandamentos. Então, para nós termos a fé verdadeira e a salvação, devemos reconhecer Jesus como nosso Salvador e como nosso Senhor. Porque a palavra de Deus diz que Jesus, quando Ele fala, quando a palavra de Deus é pregada, as suas ovelhas, Ele é o bom pastor, as suas ovelhas ouvem a sua voz. E quando Bartimeu, Jesus fica sabendo que Bartimeu gritava, ele manda chamar. E Bartimeu, ele é de um salto, ele vai depressa ao seu Senhor, porque Ele é Senhor. Você lembra de Zaqueu, quando subiu na árvore? Jesus diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E Zaqueu desceu correndo, foi correndo, porque o pecador, quando ele ouve a voz do seu Senhor, do seu pastor, ele vai depressa ao encontro dele. Por isso, você que está ouvindo esta mensagem, se você vê que é Cristo, através das Escrituras, falando ao teu coração, é hoje que você deve se render a Ele. É hoje que Deus quer mudar a sua história. Uma vida longe de Deus não pode continuar. Você não pode adiar isso, porque amanhã pertence a Deus, amanhã você não sabe o que pode ser da sua vida, da sua família. Por isso que o pecador, o verdadeiro convertido, quando ele ouve a voz do pastor, ele corre depressa. E Bartimeu foi de um salto. E ele diz, Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Bartimeu responde, Senhor, que eu veja, torne a ver. Jesus diz, vê. Em outras traduções diz, vai, a tua fé te salvou. Ele diz, mestre, mestre, o termo aramaico, que quer dizer meu mestre, alto respeito, professor e senhor. Nós vemos esse termo sendo apenas usado em João 20, quando Maria Madalena encontra com Jesus, depois da ressurreição, ali no sepulcro. E ela disse, mestre, Raboni, alto respeito, meu Senhor, meu professor. Por quê? Devemos entender que Ele é o nosso Senhor. Que nós devemos seguir as regras dEle, os mandamentos dEle, não os nossos, não a nossa consciência, mas o que é revelado nas Escrituras. E isso revela quem é quem no reino de Deus. A Bíblia diz que naqueles dias muitos dirão, Senhor, em teu nome falamos, em teu nome profetizamos. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Isso revela quem é quem no reino dos céus, no reino de Deus. Porque há os que não ouvem e não seguem. Há os que ouvem e não seguem. E há os que ouvem e seguem apenas no que lhe convém. Ele segue a Cristo em algumas áreas da vida dele. Não, Cristo não é Senhor em todas as áreas da vida dele, apenas em algumas.
no que lhe convém. Esse é o falso cristão. Agora há os que ouvem e seguem em tudo. Este recebeu a fé verdadeira. Este recebeu a salvação. E em Lucas 18, 43, diz que quando Jesus faz aquele milagre, todos glorificavam a Deus. Para encerrarmos, a Bíblia diz que todos glorificavam a Deus. E este é o propósito de todo ser humano. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. A Confissão de Westminster, ela diz que o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Não está ao alcance de todos dinheiro, sucesso, mas está uma vida que glorifica a Deus. Romanos 2,9 diz, tribulação e angústia a todo ser humano que pratica o mal, primeiro ao judeu, depois ao grego, mas glória, honra, paz a todo que pratica o bem, primeiro ao judeu, depois ao grego. Paz, honra para aquele que vive para a glória de Deus. Um dia nós seremos livres de todo o sofrimento dessa terra. Talvez você que tem uma deficiência, talvez Deus não te cure nesta vida. Mas nós sabemos que um dia Jesus irá enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Já não haverá mais dor nem pranto, porque as primeiras coisas se passaram. Um dia teremos um corpo glorificado. Talvez nessa vida, você que tem um parente que tem uma deficiência, ele não seja curado. Mas você tenha certeza de que Jesus é a verdade, é o Messias. Um dia ele virá, montado em seu cavalo branco, como um relâmpago, todos o verão, vestido de linho finíssimo, cetro de ferro de justiça para julgar os homens maus. Toda impunidade será julgada. Em sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele pegará seus filhos e pegará as lágrimas do seu rosto e dizer para você, é a última. Quando este homem, ele é curado, a primeira coisa que ele vê é Jesus. A primeira coisa que ele vê é Jesus. Um dia, quando partimos dessa terra, quando abrimos os nossos olhos na eternidade, se assim vivemos para a glória de Deus, como Cristo, nosso Salvador e Senhor, ao abrirmos os nossos olhos na eternidade, veremos a Cristo. E este homem, quando Jesus o curou e o salvou, a Bíblia diz que ele agora o seguia de perto. Ele o seguia de perto. Você imagine, você acaba de receber um milagre. Os seus olhos são abertos. Todos queriam ir para o templo, ver a maravilha do templo. Ou então, se você recebe um milagre, você quer ir contar para os seus parentes. A Bíblia diz que este homem não. Ele seguiu Jesus de perto. E eu te pergunto, como você tem seguido a Cristo? De longe ou de perto? De longe ou de perto? A sua fé declara que Jesus é o seu Salvador e seu Senhor? Ou em certas áreas da sua vida é você que é o Senhor dela? Que eu e você venhamos ter a fé, a perseverança e a esperança do cego de Jericó. Por isso eu te convido, neste momento, aí na sua casa, a estar orando, pedindo perdão pelos seus pecados, pedindo a Deus que Deus te dê fé, mas uma fé verdadeira, uma fé que reconhece Cristo
como seu Senhor e seu Salvador. Senhor meu Deus, nós quero orar neste momento, Senhor, por todos aqueles que estão ouvindo e ouviram esta pregação. Senhor, que os olhos dessas pessoas possam ser abertos. Senhor, que eles venham, Senhor, reconhecer o Senhor como o Senhor de suas vidas. Senhor, que possa haver salvação aonde essa mensagem estiver chegando. Assim como o Senhor disse na casa de Zaqueu, hoje houve salvação nesta casa. Senhor, que haja salvação quando as pessoas ouvirem essa pregação. Senhor, porque sabemos que a Tua palavra, que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. É o poder de Deus para a salvação. Não são apenas meras palavras de qualquer livro, mas é a Tua própria palavra. Ó Senhor, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus.